E aí, galera do nono ano, beleza? Tudo beleza. Espero que com vocês também estejam tudo na paz, tudo tranquilo aí na casa de vocês. Espero que vocês estejam se cuidando das suas famílias, tá? Beleza? Mais importante também, espero que vocês estejam estudando, tá? Não só pelos materiais que a gente está levando, está mandando para vocês, mas também pelos materiais que vocês podem encontrar na internet e também até em outros livros, beleza? Não deixem de estudar. Vamos iniciar a nossa videoaula aqui do quarto capítulo, beleza? Aí, vocês pegam aí o livro de vocês do nono ano e acompanhem as videoaulas aí pelo livro de vocês também, tá? Então, a gente vai iniciar com os aspectos físicos e posteriormente a gente vai dando continuidade nos capítulos anteriores. Tudo bem? Então, bora lá. Iniciando o a videoaula do nono ano, beleza? 4 capítulos, aspectos físicos da Europa. Então, bora lá. E aí nós temos, tá? A Europa é o segundo menor continente do mundo, tendo apenas 7% das terras emertas. Predomina um clima temperado, excepcionalmente benigno para a habilidade humana, ou seja, ele é um clima vamos dizer assim, que o ser humano consegue sobreviver nos seus climas lá, ou se for quente, ou se for mais gelado, se for mais frio, vamos dizer assim. E aí, como ele fala que ele é benigno, então é um clima bom para o ser humano viver, correto? Considerada o continente mais plano de todos, com uma altitude média de 230 metros, sua extensão de 2.000 quilômetros na planície do norte, que se estende das costas atlânticas francesas até os Montes Urais, e a gente vai ver os Montes Urais mais lá na frente. Ao sul está separado do continente africano pelo mar Mediterrâneo, fronteira que se reduz a mais ou menos uns 30 quilômetros do Estreito de Gibraltar. Beleza? Então, bora lá. Olha aí. E aí eu coloquei para vocês aqui, tá? Aqui é a parte do continente europeu, uma imagem de satélite. Aí, vamos conhecer melhor as características naturais da Europa, que se localiza no hemisfério norte, como mostra as imagens a seguir. Então, olha aqui, ó. Essa imagem aqui é do continente europeu. E aí nós temos a que é localizado no hemisfério norte, tá? Então, o continente europeu ele é considerado um continente, os países do continente europeu são considerados países desenvolvidos, tá? Mas isso aí é uma outra aula. Então, olha lá, o continente europeu está localizado na zona temperada do hemisfério norte, tá? Então, olha aqui, ó. Essa zona aqui que ele coloca, tá? É a zona temperada, beleza? Então, como ele fala aí, zona temperada do hemisfério norte. É essa parte aqui que está no mapa, está pintada de verde, beleza? Aí continua. Possui diversas formas de relevo, assim como tipos de clima e formações vegetais. Então, olha lá. A mesma figura que eu coloquei lá em cima, eu coloquei aqui também, tá? Do continente europeu. Isso aqui a gente vai começar pelo relevo da Europa, beleza? Então, olha lá. É principalmente constituído por montanhas e planícies. Então, observa essas imagens aqui, tá? Essa imagem, na verdade. E aí eu coloquei aqui as planícies e a sua vegetação, tá? Então, olha lá. As montanhas são classificadas em formações antigas e formações recentes. É importante a gente atentar que no caso dessas formações recentes, elas não são tão recentes assim, tá? Comparando com as formações, digamos, que são as antigas, então, são mais recentes, mas é de muitos e muitos anos atrás. Então, quando a gente viu a formação do espaço lá da Europa, então a gente viu que o seu território é formado por algumas elevações, tá? E essas formações, essas elevações aí, que aí a gente
chama de formações antigas e formações recentes. Então, aí na imagem vocês veem os montes, tá? Então, a gente vê aqui essa parte dessa vegetação aqui verde, e a vegetação e a cor, ela vai mudando de acordo com que a gente vai subindo os montes, tá? Então, quando chega aqui em cima, a gente já vê um branco, que é o branco da neve, correto? Então, olha lá. Localização das formações antigas. Elas ficam localizadas aqui nessa região onde está esse círculo, tá? Que é as formações antigas. Então, olha lá. As formações antigas ocupam as regiões norte e nordeste, onde predominam as formações cristalinas, por serem antigas da era paleozoica, estão sujeitas a mais tempo ao processo erosivo, ou seja, o processo de erosão a gente conhece, né? Então, aquele processo que a terra, ou as montanhas, a parte sedimentar das montanhas, elas vão sendo transportadas, correto? E aí também são áreas geologicamente estáveis, não apresentando movimentação tectônica, além de ricas em jazidas de carvão e de minerais metálicos. Então, aí a gente lembra, quando a gente fala da questão das jazidas de carvão, a gente vai lembrar lá atrás que isso aí foi um dos fatores que fez com que alguns países da Europa eles fossem industrializados, que é a questão do carvão, que naquele tempo era a matéria-prima que dava força nas máquinas, beleza? Aí nós temos a montanha de Goldfinger, é a mais alta dos Alpes escandinavos, tá? Que fazem parte dessas formações antigas. Então, olha aí, ó, tá? Aí nós temos, na porção centro-oriental da Europa, é encontrada uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Trata-se de um maciço antigo, tá? Aí a gente vê os Montes Urais, que é aqui nessa região aqui onde está circulado aqui, ó. São os Montes Urais. Olha aí, ó. Tá? Aí ela faz divisa com a Ásia. Aí nós temos aqui, ó, os Montes Urais, tá? As fotos elas são tiradas de ângulos diferentes, que aí visualiza o nosso entendimento, tá? Fica melhor a nossa visualização. Nessa área encontra-se o pico mais alto da Europa, tá? Que é o Monte Ubros, tendo aproximadamente um pouco mais de 5.000 metros quadrados, mil metros de altitude, desculpa. E é localizado na fronteira entre a Geórgia e a Rússia. Então, aqui são os picos mais altos da Europa. Ó. E as formações recentes encontradas no centro-sul originam-se no Cenozoico e foram pouco alteradas pelas erosões. Aí a gente tem a Itália, tá? Aqui, ó, a Itália que é em forma de uma bota. Mas, claro que não é só a Itália, tá? Tem outras regiões aqui também. Então, como a Itália aqui, ela fica mais evidente nesse processo de formação mais recente, tá? Essa parte aqui é o Centro-Sul. São áreas identificadas pela ocorrência de elevadas altitudes e pelas atividades tectônicas que ocorrem através dos terremotos e vulcões, tá? Claro que não é todo o continente europeu que tem essas atividades vulcânicas, só lembrando disso, tá? São algumas localidades, algumas regiões que tem esse processo de movimentação do solo, com com o choque das placas tectônicas. Tá? E aí, dependendo da localidade, aí tem a atividade dos vulcões também. Tá? Então, não são todas as localidades da Europa que concentram vulcões e tem o choque das placas tectônicas. E aí,
apesar de todas essas formações, são as planícies que predominam no continente, tá? Aí a gente tem aqui, ó, tem essa faixa aqui, que ela é uma faixa de planície, tá? Localizada sobre as bacias sedimentares, e se estende do Oceano Atlântico até os Montes Urais, ou seja, ela se estende daqui até os Montes Urais aí, ó, onde eu estou passando a setinha do mouse, tá? Então ela se inicia aqui e ela se prolonga até essa região aqui, ó. Encontram-se planícies fluviais na porção centro-norte que propiciam a agricultura por serem bastante férteis. Também são encontradas planícies marinhas ao norte. Então, esses fatores aí, essas planícies fluviais, elas possibilitam o tipo de atividade agrícola. Tá? Então, as famílias que moram naquela região, elas utilizam dessas atividades não só também para a sua subsistência, para atividade familiar, tá? Para a agricultura familiar, mas também para a questão da sobrevivência. Tá? Então, isso aí faz com que essa questão da questão fluvial, ela faz com que as terras elas sejam férteis para esse tipo de atividade. Isso aí ajuda muito. Aí nós temos os climas, tá? O clima do continente europeu. Então a gente observa aqui, ó, aqui na legenda que nós temos oceânica, tá? Aí nós temos a temperada, temos a mediterrânea e por aí vai. Então cada corzinha dessa aqui na legenda, ela representa um tipo de clima. E aí a gente vai ver agora, ó. O clima da Europa é temperado, pois localiza-se na zona temperada da Terra e, portanto, tem como característica principal apresentar as 4 estações do ano bem definidas. Então, observem aqui, tá, que onde ela se concentra, que é na parte tropical, e isso favorece para que as localidades lá do continente europeu favorece para que as 4 estações do ano elas sejam bem definidas: verão, outono, primavera, inverno. Então, isso faz com que seja bem característico, diferente de nós aqui no norte. Então, como eu falei já para vocês, pelo fato da gente estar próximo da linha do Equador, então faz com que a gente não perceba as 4 estações do ano, mas nós temos aqui todas as 4 estações do ano, tá? Só que isso faz com que a gente não perceba as outras duas. Então, a gente só percebe o período do sol, vamos dizer assim, e o período chuvoso. E aí, diferente da Europa, que essa zona temperada aí favorece as 4 estações do ano. No oeste europeu, o clima temperado oceânico predomina na maior parte das zonas litorâneas. As massas de ar úmidas atingem o litoral e influenciam no clima, distribuindo bem as chuvas ao longo do ano. Então, aqui, essa região aí, essa região temperada oceânica, pelo fato de ser próxima do oceano, isso favorece com que as chuvas elas sejam bem definidas, ou seja, não chove muito nem chove pouco. Então, vamos dizer assim, o período de chuva ele é bem definido, tá? Aí nós temos aqui as florestas, tá? Temperadas. Aí nós temos aqui decídua ou caducífera. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Pois suas árvores perdem as folhas periodicamente no outono e no inverno, uma vez que o inverno deixa eu arredar só aqui um negócio. Bom, uma vez que o inverno, que dura cerca de 3 meses, é bastante rigoroso e a água congela no solo. Aí, olha aí, ó. Então, a gente tem os dois exemplos aqui, ó. Nesse quadro aqui, nessa imagem aqui, a gente vê que a vegetação ela já está bem verdinha, tá? Em algumas partes aqui ela já está mudando de cor. Mas aqui nessa outra imagem a gente percebe que a maior parte da vegetação aqui ela já está com uma cor diferente, já está meio
já está, vamos dizer assim, já está meio desbotada. Então, a gente vê que são os dois períodos. Um período é o inverno, tá? E o outro é o outono. Como ele diz aqui, o inverno, como nessas regiões aí o inverno é muito rigoroso, então isso faz com que as águas congelem e aí a gente percebe aqui, ó, tanto num lado quanto no outro, a gente percebe com a mesma região, mas com a coloração diferente, tá? Na porção norte da Europa, mais especificamente no litoral da Noruega, onde o clima é temperado oceânico, que a gente já falou anteriormente, existe forte influência de uma corrente marítima quente vinda do México. Trata-se da corrente do Golfo, que ameniza o rigor dos invernos. Sem ela haveria sem ela haveria formação de gelo no mar. Então, olha lá, o que que acontece? Quando essa frente fria ela vem do México e se desloca em direção à Europa, isso faz com que as águas elas não congelem. Caso contrário, se não houvesse essa corrente aí, as águas elas iriam congelar, como ele fala aqui, ó, tá? Sem ela haveria a formação de gelo no mar, ou seja, o mar ia congelar. Então isso é uma coisa que a gente não vê, né? O mar congelando. A gente vê rios, a gente vê lagos congelando, mas aí se não existisse essa corrente, aí a gente ia ver esse fenômeno, que era mais um fenômeno da natureza. Ao norte da Península Escandinava e da Islândia, predomina o clima subpolar, onde os invernos são rigorosos e o gelo cobre o solo por no mínimo 4 metros. Imagina aí. Então, imagina quando derreter esse gelo todo. É muita água, né? Então, a gente vê aí que pelo fato do clima ser um clima subpolar, então a questão do inverno lá era muito rigorosa. Aí nós temos nessa área dois tipos de vegetação, tá? A taiga e a tundra, observem aí, tá? A gente vai ver um pouco mais lá na frente também. Aí a taiga é formada principalmente por coníferas, com os pinheiros também é chamada de floresta de conífera ou floresta boreal. Tá? Então observem aí o tipo de vegetação. Ó. As árvores elas são um pouco mais alongadas, são em forma de cone. Tá? Observem aí, ó. Eles estão em forma de cone. No caso da tundra, que é uma vegetação mais rasteira, então, observem, são gramíneas, tá? Que a gente observa aqui a vegetação, ela é uma vegetação mais rasteira, tá? Na Europa Oriental e Central, o clima predominante é temperado continental, que apresenta grande amplitude térmica, tendo invernos muito frios e verões bem quentes, com chuvas menos regulares, ou seja, não chove constantemente como outras regiões aí da Europa. Por isso que ele fala que as chuvas elas são menos regulares, tá? Mas a questão do inverno e a questão do verão aí, então são verões e são invernos bem rigorosos, tá? Com o verão mais quente, com os invernos mais frios e por aí vai. Aí nós temos a vegetação que surge nesse tipo de clima é a floresta boreal ou a taiga, tá? Então observe aí nas duas imagens, tá? Aí nós temos a tundra também, principalmente as estepes, onde as plantas herbáceas se desenvolvem. Então, a gente observa aí esses dois tipos de vegetação nas imagens. Ao norte do Mar Negro e a noroeste do Mar Cáspio apresentam-se o clima semiárido, tendo dias muito quentes e noites muito frias, tá? Noites frias. Então, essa é a questão aí do clima semiárido, tá? Olha lá, as estepes aí, ó. Como é o tipo de vegetação de estepe aí, ó.
No sul do continente europeu, o clima característico é o Mediterrâneo, que se apresenta como um clima subtropical com invernos chuvosos e verões bastante secos. As massas de ar quentes vindas do deserto do Saara influenciam nessa região. Tá? Então, observem aqui na legenda, ó. A gente vê aqui na legenda, cada corzinha dessa aí, como eu falei, ela representa um tipo de clima. Tá? Então, nós temos o oceânico, nós temos o continental, nós temos de montanha, temperado continental, mediterrâneo e árido. Então, todos esses climas aqui são características do continente europeu. Então, cada região dessa aqui, que está mostrada no mapa, cada corzinha dessa aqui representa um clima, tá? Então, olha lá. Além disso, os Alpes dificultam a entrada dos ventos frios oriundos do norte europeu. A vegetação que se origina nesse clima é formada por pequenas árvores e arbustos dotados de espinhos. Então, observem aqui, ó. Nós temos a parte rochosa, tá? Ó, tá? Que são os Alpes aqui que ele falou. E nós temos a vegetação, que é uma vegetação vamos, considerável pequena, tá? Para as outras regiões, e com espinhos. Tá? Então, observem aqui na imagem, ó, a vegetação pequena, árvores pequenas, tá? com, com espinhos. Esse tipo de clima de montanha se parece com os climas frios e subpolar, aparecendo na maioria das cadeias de montanhas da Europa. Aí nós temos aqui, ó, é percebido que a vegetação diminui seu porte de acordo com o aumento da altitude. Então, observem aqui, ó, que quanto mais alto a gente vai ficando, a gente vai subindo aqui nas montanhas, a vegetação ela vai diminuindo. Tá? Então, como ele fala aqui, ó, a vegetação diminui seu porte de acordo com o aumento da altitude. Então, quanto mais alto a gente vai ficando, vai subindo, a vegetação ela vai diminuindo, tá? Podem surgir espécies de florestas temperadas, tá? Em sequência, pode haver campos de altitude e em seu topo a ocorrência de neve. Então, observem que a gente já comentou também em outras aulas que quanto mais alto a gente vai nas montanhas, a gente vai chegando quanto mais alto, vai ficando mais frio e também o ar ele vai faltando, ele vai ficando rarefeito, o oxigênio ele vai faltando. Então, por isso que ele fala aqui, tá? Na questão da altitude, que quanto mais alto a gente vai chegando, aí pode acontecer que apareça, tem ocorrência da neve. E é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Nos encontraremos na próxima aula, tá? Que a gente vai falar, vai continuar também com os outros assuntos, beleza? Fiquem em casa, cuidem-se e até a próxima, beleza? Um grande abraço a todos. Fui!